Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live da Ibiza Immigration. Boa tarde para quem está aqui no Canadá e boa noite para você que está aí no Brasil. Então pessoal, por favor, venham entrando, deixando aí o seu alô, digam para mim por favor se vocês estão ouvindo, se o áudio está ok. Sejam muito bem-vindos. Hoje o tema da live é a importância do inglês aqui no Canadá. E eu vou então iniciar chamando então o consultor Eduardo, que é especialista no assunto na parte de estudos da Ibiza, e vamos ver se ele já está aqui então para a gente começar a falar. Edu, não estou conseguindo te aceitar, você já está aí? Olá, sejam muito bem-vindos. Estão me ouvindo? Bom, tô tentando aqui conectar com o nosso consultor, o Eduardo. Mas vão entrando. Que o tema de hoje é muito importante. Vamos falar sobre o inglês, se ter o domínio ou não do inglês. O Eduardo vai conseguir entrar. Olá, Edu. Tudo bom? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Muito bom estão me estar com vendo? você, meu amigo. Aqui na Leonora, tá Ibiza, me para quem ouvindo não bem? sabe. Desculpa, não tô te ouvindo, Edu. Isso que eu ia perguntar, se vocês estão me ouvindo, se o áudio tá bom. Vai falando aí pra gente testar aqui para ouvir seu áudio. Estão me ouvindo? A imagem tá boa, o áudio tá bom? Tá, eu tô te ouvindo bem, o pessoal tá ouvindo, por favor, digam aí pra gente, nos ajudem, que essa live é pra vocês. Ó, tá todo mundo dizendo aqui que tá ótimo, tá bom sim. Eba, E aí estão perguntando qual será o assunto. A gente vai falar um pouco aí da importância do inglês aqui no Canadá, mas na verdade o inglês não é só importante aqui no Canadá, né, Edu? É importante a gente falar que o inglês é importante para a vida, é importante para os seus projetos, para quem está querendo emigrar, para quem está querendo dar um upgrade na carreira. Então, eu acho que essa live é para você, é para falarmos um pouco então sobre o inglês. Então, Edu, muito obrigada. Para quem não sabe, eu estou aqui em Vancouver. O Edu faz parte do nosso time, mas ele está lá no nosso office de Toronto. Então, a gente está um pouquinho distante, às 5 horas exatamente, né, Edu? Então, obrigada. Eu comecei a live dando boa tarde para quem estava aqui no Canadá, mas na verdade também é boa noite para quem está aqui no Canadá, né? é verdade, boa noite para quem está no Brasil, principalmente, né? Com Sim. certeza, eu agradeço esse convite da parte da divisão de Excel da Evisa por participar aqui dessa live, trazer informação preciosa e, com certeza, o inglês é algo fundamental para a vida, né? Não só para quem quer vir morar fora e migrar, mas para quem quer hoje se destacar no mercado de trabalho, ter melhores posições, ter também quem quer viajar, fazer amigos, ter experiências, visitar outros países, outras culturas. O inglês vai te ajudar muito em toda a parte, né? Em toda a vida, principalmente nesse objetivo de trabalho e estudos. Mas o inglês hoje em dia o inglês é fundamental para a vida. Exatamente, você falou um pouco importante. O inglês ele é fundamental para quem quer vir trabalhar e estudar aqui no Canadá. Mas se a gente pegar essa realidade e transformá-la para quem ainda está no Brasil, ela é igual, né? Exato. Pode falar, hoje pesquisas apontam que o inglês, ele pode aumentar em até 60% a faixa salarial daqueles que têm fluência no idioma. Eu Então, acredito. hoje, para quem está no Brasil e fala assim, eu preciso dar um upgrade no meu inglês, eu quero ter uma experiência diferente, é o inglês, gente. É vir para o Canadá. É aqui que você vai ter a oportunidade de conhecer, como o Eduardo falou, novos amigos, novas culturas. A gente tem até uma cliente que
que deve estar aqui já na live, que perguntou o seguinte: como que é a questão do, por ser um país multicultural, a questão do sotaque? Como é que a gente consegue falar com o pessoal na rua? Então, realmente, a importância de estar aqui imerso é exatamente ter esse diferencial do listening, né? De você ter a oportunidade de ouvir pessoas de diversos lugares do mundo, com sotaques totalmente distintos, né? Sim. E você falar, nossa, eu não entendi. Daí você vai fazendo aquele treino, né? Vai treinando ali o seu ouvido e você, uau, agora eu entendi. Porque realmente é diferente da gente estar, de repente, trabalhando, participando de uma call, e aí alguém tá falando ali muito rápido, você pega alguma coisa ou outra, do que você tá aqui imerso, né? Tendo a oportunidade de estar realmente vivenciando. Então, para quem quer pensar aí, por exemplo, eu tô no Brasil. Eu falo até da minha experiência pessoal. Alguns anos atrás, quando eu vim para o Canadá para ter minha experiência, vim fazer meu intercâmbio, quando eu voltei, eu tive uma oportunidade, né? Eu tive um desenvolvimento na minha carreira, uma oportunidade de ter um cargo melhor por conta da viagem, por eu ter vindo para o Canadá, ter tido essa experiência, ter melhorado então aí o idioma. Na entrevista, o chefe do Opa me perguntou: ah, então se você voltou agora do Canadá, vamos falar um pouquinho inglês. Aí eu, Opa! ótimo, estava preparada, né? Já tinha ficado aqui 30 dias só ouvindo, ó. Já estava com o meu ouvido muito bom, tive a oportunidade de treinar. Então, realmente, o inglês ele é fundamental para quem está, inclusive, no Brasil, né? E hoje, quando a gente fala de Excel, que aí é a oportunidade de ter o inglês como uma segunda língua, de estudar, hoje a gente também está falando de ter uma certificação, muitas vezes, internacional, né? E o Excel hoje ele também pode ser feito online. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso, Edu. Acho que você tem até Sim. mais propriedade da gente falar um pouquinho, por exemplo, do Pathway, que anteriormente era somente para quem estava interno, para quem estava aqui, né, no Canadá, e agora ele pode ser feito online. Então, assim, para quem quer ter também uma certificação de um curso internacional, para colocar aí no seu LinkedIn, é uma ótima oportunidade. Você ter a oportunidade de estudar ainda no Brasil com professores nativos, né? E Sim. estando na sua casa, com custo Brasil, ou seja, de transporte, de alimentação, de lazer ainda, né? Estando no Brasil. Então, acho que isso é legal a gente falar um pouquinho sobre o Pathway, que abre também caminhos, né? Como o mesmo nome diz, de oportunidade aí para estudar aqui no Canadá e crescer profissionalmente, até mesmo que para quem está no Brasil. Não, com certeza. Você tocou 3 assuntos aí. Eu vou tentar voltar lá naquele primeiro. Fala. Sobre a pergunta do sotaque, né? Ninguém aprende inglês com divisão de país e cultura e sotaque. É E verdade. a escola de inglês vai te ensinar inglês, né? O que existe são termos usados diferentemente pelos americanos, pelos britânicos, pelos sul-africanos, pelos australianos. Isso é muito comum porque o português do Brasil não é igual ao português de Portugal, não é igual ao português de Moçambique, de Angola. Existem variações nas línguas, mas quando você vem estudar inglês na escola aqui no Canadá, você vai aprender o inglês normal, tradicional, mas o legal é que você faz amizade com gente do mundo inteiro. E aí, sim, você treina o seu ouvido para entender pessoas que falam inglês com sotaques carregados de outros países. Então, o brasileiro falando inglês tem uma entonação, tem um sotaque, a gente puxa muito do português. O latino falando inglês é diferente, né? O europeu de descendência de Itália, França, Espanha falam inglês diferente. Os próprios sul-africanos e os países da África que falam inglês, eles têm um inglês muito diferente. Árabe falando inglês. Então, é muita mistura aqui no Canadá legal e é uma mistura que você vai treinando. Eu gosto de pensar que quem treina inglês no Canadá, quem estuda inglês no Canadá, quem pratica inglês no Canadá, está preparado para viajar o mundo, está preparado para trabalhar em multinacional de diversos países, porque ela está com o ouvido, ela está com o ouvido muito bem treinado para não perder nada numa reunião importante, ou não diz... e aí acaba dizendo sim para uma coisa que era para dizer não, ou vice-versa, né? Com certeza. Imagina você lá fazendo uma negociação e aí, de repente, a Tem pessoa uma pergunta-chave, né? faz uma pergunta aí e vai te oferecer 1.000, você entende que foi 1 milhão, você, opa, vou fechar. Essa negociação é ótima. Vou ganhar 1 Exato. milhão. E, na verdade, você perdeu 900 mil. Olha como é que é importante realmente treinar, né? Exatamente. E é importante, eu acho que é muito legal isso, porque eu lido com pessoas que fazem teste de inglês né, e tem diversos níveis de inglês, mas o legal é saber interpretar e entender
o que o outro está querendo dizer, Uhum. né? Porque às vezes a gente entende, está vendo um filme, está vendo uma série, a gente acha que entendeu. E aí entende alguma coisa, mas não entende a essência. Sim. E aí a outra pessoa acha que você entendeu o que ela falou, ficou combinado alguma coisa. Mas no final, lá na frente, a gente vai descobrir que não foi bem assim. E essa interpretação de texto, um curso aqui vai te dar, né, com muito mais qualidade, um curso aqui vai te dar com muito mais tranquilidade. A experiência de vir para cá, de morar aqui um tempo, estudar, morar numa família, ou morar com outros estudantes, essa experiência do intercâmbio, ela é rica demais. Então, vir aqui, tirar umas férias do trabalho, dos estudos, tirar um break na carreira e vir para o Canadá estudar inglês é investimento, não é Concordo. em todo. Agora, a sua outra questão, né, do Pathway, estudar inglês online, a gente conversa disso daqui a pouco, mas com certeza foi uma das coisas boas que a pandemia trouxe para o mercado, né? Essa opção de ter um curso de inglês, e aí não é só o Pathway, né? Para quem está em casa vendo a gente, o Pathway é um curso de inglês, mas existem o General English, existem os preparatórios para TOEFL, IELTS, etc. Então, existem opções de cursos que a pessoa pode fazer online da casa dela, de uma escola daqui, com essa qualidade, com essa imersão e esse certificado internacional que você falou para a pessoa pôr no currículo dela. Então, existe essa possibilidade que a pessoa pode, no Brasil, começar a vida e os estudos do inglês tendo um custo mais barato, porque não tem o que você mesmo disse, questão de acomodação, transporte, lazer, alimentação, gastando em dólar no primeiro momento. Ela pode se programar, começar o curso no Brasil e vir aqui para, de repente, fechar com chave de ouro essa experiência, né? Não, isso que você colocou agora é bem interessante, porque de repente a pessoa tem ainda o nível de inglês básico, né, e quer Sim, realmente começar com todo esse diferencial que você acabou de trazer, que é a oportunidade de estar ouvindo aí outras pessoas falando, oportunidade de estar interagindo com pessoas do mundo inteiro, porque ainda que seja online, você tem essa oportunidade, sim, né? sim. E aí, de repente, para quando estiver concluindo aí o teu objetivo, né, ser intermediário, avançado, ou até mesmo ingressar de repente no college, é a oportunidade de vir também e fazer a visita exploratória, e fechar realmente, nossa, é isso mesmo que eu quero, é o Canadá que eu escolhi. Realmente, tudo que eu estava aprendendo ali na aula é exatamente o que eu estou buscando para minha vida. Porque Sem também dúvida. tem isso, né? Às vezes a gente tem o objetivo de vir morar fora, né, de conhecer novas culturas, mas a gente não teve a vivência. Então, vir fazendo uma visita exploratória é uma oportunidade de repente, você falar assim, uau, realmente, tudo isso que fala no Canadá é verdade, né? E aí, Exato. Exatamente isso. você ter a oportunidade. Eu acho que a gente tem que trabalhar as oportunidades, né? E como você colocou, a pandemia foi algo realmente muito ruim para o mundo inteiro, mas ela também trouxe oportunidades, né? Oportunidade aí para quem está no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo e que tem interesse de vir para o Canadá, seja para conhecer, seja realmente para emigrar, né? Através de um programa de estudo. Então, realmente, assim, a gente tem que focar em oportunidade. E falando em oportunidade, não vamos esquecer, Edu, toda a nossa live aqui a gente traz oportunidades para os nossos clientes. E Isso é hoje bom. não vai ser Mano, diferente. A qual gente, vai ser a de hoje? Qual vai ser a de hoje hoje? a gente tem um cupom de desconto exclusivo para quem está na live, que será válido até amanhã. Por que até amanhã? Porque amanhã é feriado no Brasil, então a gente quer aproveitar para que vocês façam as contas, sentam, planilhem direitinho e vejam a quão grande oportunidade vocês terão aí com super desconto para quem está na live de hoje. Então o desconto vai ser válido até amanhã, dia 12, para que você possa fazer, então, a sua consulta educacional, consulta de imigração, consulta de vistos, enfim, todo o processo que a Evisa pode te auxiliar. Esse desconto, então, vai estar válido para você até amanhã. Legal. Vai ser o quê? Um cupom, um código, alguma coisa assim? Sim, a gente vai ter um cupom de desconto que é válido até amanhã. Deixa eu até ver aqui certinho o nome do cupom para que vocês também possam anotar. Deixa eu ver. Inglês. Inglês, simples assim. Simples. Para vocês Recordar. não para descomplicar e focar no objetivo. Inglês. Esse é o objetivo, então, aí da gente de hoje, para que vocês possam estudar inglês aqui no Canadá, mas ao mesmo tempo, para quem tem outras dúvidas, poderá usar também esse desconto para outros serviços da Evisa. Então, o cupom é inglês e será válido até amanhã, um super desconto, então, aí para que vocês possam usar os nossos serviços. Legal. Entra lá no site, agende uma consulta, escolha o profissional com quem você quer conversar, coloca o cupom e receba o desconto.
E bora, vamos lá. Isso aí. Que E, Edu, mais? a gente tem Vamos lá. algumas perguntas aqui. Eu queria te fazer, então, o seguinte, ó. Uma pergunta que é muito importante para quem está no Brasil e tem interesse Sim, de estudar é, se não tem o inglês necessário, como aprimorá-lo para fazer um curso no Canadá? legal. É, essa resposta tem, essa pergunta, na verdade, tem algumas respostas. Não existe uma única resposta para esse caso, né? Mas dentro do nosso tema hoje aqui da live, eu tenho duas respostas para dar para essa pessoa. Uma é vir fazer um programa aqui. Uhum. Vir, né, comprar um programa de intercâmbio com a Evisa, a quantidade de semanas que você tiver condições dentro do seu orçamento, vem viver essa experiência aqui. Vem estudar inglês, vem conhecer as cidades, o college, o lugar que você tenha um interesse em morar, já faz uma visita, já passeia, já dá uma pesquisada em fatores que você julga importante para você, né? No caso, qualidade de vida, transporte, localização, o que tem para fazer, né? Fora do momento de estudo e trabalho, e estudar inglês. E aí, essa é uma opção que eu acho que é uma opção riquíssima, que eu acho que vale muito a pena para você conhecer o país que você está procurando morar e viver, de repente, quem sabe, para o resto da sua vida. Então, essa é uma visita muito bacana que vale muito a pena. Mas existe também a opção do estudo online, onde Uhum. você vai ter, obviamente, um custo muito menor do que o estudo presencial. Claro, a gente não vai falar que é a mesma coisa, não tem como comparar a experiência A da experiência B. São duas experiências diferentes, mas são experiências muito boas e isso depende do teu perfil, vai depender do teu budget, do teu planejamento. Então, tudo isso a gente identifica com muita clareza e direciona o cliente numa consultoria educacional, tanto comigo quanto você na parte de Excel, para a gente entender o perfil do nosso cliente e fazer ele investir o dinheiro dele com o melhor custo-benefício para o propósito final dele. Perfeito. Mas existem esses dois caminhos: vir estudar presencialmente e viver Certo. essa experiência em loco, ou iniciar essa vida, esse estudo em casa Uhum. e salvando dinheiro para o processo futuro, que é o processo do college. Perfeito. E aí, você até falou aí sobre o ESL, né? Teve uma pergunta de um cliente aqui que foi: o que é ESL? Enquanto a gente está conversando. Bom, ESL é English Second Language, ou seja, inglês como segunda língua, né? Sim, Então, é para quem está realmente querendo fazer do inglês a sua segunda língua. Então, por isso essa sigla que a gente usa bastante aqui, só para quem está aqui conosco pela primeira vez entender um pouquinho mais. E uma das perguntas, você falou até uma coisa importante aí, de repente, para salvar dinheiro. A gente tem uma pergunta que é a Lelê. Eu posso ir estudar inglês aí sem visto de estudo? pode, através do ETA, Electronic Travel Authorization, você pode tirar essa autorização de viagem se você tem um visto americano válido, Uhum, ou se você tem uma cidadania europeia, perfeito. ou se você não tem nenhum nem outro, você pede um Visitor Visa para a imigração canadense. Aí sim gera uma aplicação de um visto, mas não é um visto de estudos, é um Visitor Visa. O Visitor Visa permite com que o brasileiro, vamos dizer assim, venha para o Canadá estudar inglês até 24 semanas de curso. Então, a Que partir é de mais 24, 6 meses, né? 6 meses mais ou menos, que Uhum. é exatamente o prazo que a imigração permite com que uma pessoa fique como visitante no país. Tirando, passou disso, o governo canadense quer que você aplique para um visto de estudos. Então, quer estudar mais que 6 meses, acho que o meu inglês é baixo, quer passar 7, 8, 9 meses estudando inglês no Canadá, aí sim gera um visto de estudos. Tem que ser aplicado um visto de estudos se você é brasileiro e não tem o ETA. Ou seja, para quem quer vir estudar inglês aí por pelo menos 24 semanas, é só tirar o visto de turismo e é isso. Pode vir. Vai ser um prazer a gente ajudar vocês nessa, né, Edu? Exatamente. E se tiver já um visto americano, foi aquela pessoa que já viajou para os Estados Unidos, faz um ETA, resposta rápida, tranquilo, é só se organizar e vir para o Canadá. Simples assim. Tem uma outra pergunta de um cliente que é o seguinte: como é que funciona essa questão aí de quando a gente faz uma consulta educacional, Edu? Quais são os steps que a gente aborda? Como é que faz essa parte? Você pode falar um pouquinho? Tá.
primeiro passo é bater um papo com o candidato e ver a elegibilidade dele para o plano que ele tem na cabeça dele. Então, pensando que o plano tradicional é vir para o Canadá, fazer um college, depois pegar o PGWP e ficar aqui, o primeiro passo da consulta é ver essa elegibilidade para nível de inglês, suporte financeiro e vínculos com o Brasil. Eu costumo dizer que um processo de estudos é um tripé, com 3 pontos, 3 pernas muito importantes. O que você quer estudar e a relação que isso faz com sua vida, sua carreira ou seu futuro. E para isso você precisa ter já um inglês. Os vínculos que você tem com o seu país de origem, no caso, né, o Brasil, se você está residindo no Brasil, mas se você é brasileiro e reside em outros países há um tempo, esse país acaba sendo o seu vínculo maior. Então, vínculos são importantes para mostrar para o Canadá que você é uma opção sua vir viver essa experiência, fazer o intercâmbio e voltar para o seu país de origem. E o suporte financeiro que o governo canadense quer ver. Existe uma conta, está lá no site do governo, isso não é invenção da Evisa, está lá no site do governo os valores mínimos que o governo quer ver na conta de um aplicante. O que a Evisa passa é um reforço, é uma segurança a mais. A Evisa sabe o que o governo quer ver, mas a nossa lida com isso diária, a gente sabe que quem aplica com o mínimo, o governo age assim. Quem aplica com uma gordurinha a mais, o governo age assado. Quem aplica com um bom saldo bancário, com uma boa reserva, o governo já dá mais prioridade. A gente entende que o governo ele tem que, ele tem que aprovar um visto baseado em documentos que a gente faz a submissão no processo dele. Então, essas 3 pontas são extremamente importantes no meu ponto de vista. Curso, vínculos e parte financeira. O restante, a gente vai trabalhar junto com o nosso cliente para deixar tudo forte e bom para que essa aplicação esteja muito bem preparada, com muito boas chances de ser aprovada. Legal. Uma outra pergunta que estão fazendo aqui pra gente que é o seguinte: o Duolingo ainda é válido? Antes de você responder essa, eu achava legal a gente falar quais são os exames que a gente precisa, né? Quais são os exames de proficiência? Eu vou falar os principais, porque essa lista varia de college para college. Tem college que aceita 3, 4 e tem college que aceita 5, 6, 10 opções de teste. Mas os principais que todo mundo fala e que todo mundo vai aceitar hoje é o IELTS Academic e o TOEFL IBT. Perfeito. Esses dois, se o cliente tiver, toda e qualquer instituição no Canadá aceita. O Duolingo, ele entrou e começou a ser aceito durante a pandemia, em 2020, porque ele é um teste 100% online e porque tudo fechou. Então, os colleges abriram essa exceção e estão aceitando o Duolingo até setembro de 23, para a maioria das instituições. Já tem instituição que não vai aceitar o Duolingo para setembro de 23. Tem instituição que ainda não se manifestou, porque ainda vai abrir o intake. Perfeito. Mas a grande maioria ainda está aceitando o Duolingo, pelo menos para setembro de 2023. A partir daí, só lá na frente a gente vai saber. Ou então, seja, o Duolingo entra como uma terceira opção. Uma quarta opção é o CAEL, que é a versão canadense desses testes de proficiência. Legal. Né? O TOEFL é uma versão americana, o IELTS é uma versão britânica, o CAEL é uma versão canadense. Mas o CAEL ainda é um teste novo se a gente comparar com os 2 primeiros. Então, não são todas as escolas e não são todos os lugares que aplicam o teste do CAEL. Então, ele é uma opção um pouco mais difícil, vamos dizer assim. As 3 primeiras opções são as mais comuns hoje. Só que existe uma quarta opção para aquele brasileiro que ainda não está pronto para um IELTS, para um TOEFL, mas não quer esperar ficar pronto para poder já aplicar para o college e garantir a vaga dele. A gente está falando hoje de uma demanda represada pós-pandemia. Uhum. Né? A quantidade de estudantes que deixou de vir para o Canadá entre 2020 e 2022 é altíssima. O que isso quer dizer na prática? Na prática, quer dizer que os cursos para 2023 já estão fechados ou já estão quase fechados. E setembro que está abrindo ainda vai fechar rapidamente. Por quê? Tem muita aplicação parada lá de trás. Uhum. Então, se você não tem o nível ainda, mas quer já garantir sua vaga, o melhor caminho é o PEFL online. Perfeito. Por quê?
Porque enquanto você se matricula no Pathway Online e começa a estudar o Pathway Online, mesmo que você ainda tenha um nível insuficiente, eu já consigo, com a sua carta do PEF e os seus documentos pessoais, te fazer uma matrícula condicional na maioria, não vou dizer que são todos, mas na maioria dos colleges aqui no Canadá. Fica pendente apenas um documento, o seu certificado de inglês, que pode ser um desses testes, o próprio certificado de conclusão do Pathway Online, que vai substituir um desses testes. E aí a gente tira a condição dessa LOA, dessa vaga, vamos dizer assim, e aí a gente aplica para o visto. Você não precisou esperar fazer todo o curso, fazer a prova e receber a nota para poder aplicar para o college e garantir sua vaga. Se isso acontecer, pode acontecer na hora do vamos ver, o curso fechar, tá cheio, a gente tem que pensar em 2024, a gente tem que pensar mais lá para frente e de repente estraga um pouco o teu planejamento. Então, a gente tem muitas alternativas, muitas estratégias que a gente conversa e explica isso na consultoria educacional. Não, e o que você trouxe é muito legal. Olha só, a gente ainda está falando de oportunidades que teremos em 2023, que a gente já está entendendo que está apertado. Então, para você que está planejando, lá em 2023, não, para 2023, setembro de 2023, você já está um pouquinho ali, na linha já de corte. Então, para quem está planejando 2023, gente, não perca essa oportunidade. Agende logo essa consulta aí com o consultor Eduardo, com outros da nossa equipe. Temos a Anne, temos também a Otávia, que é específico para quem quer estudar aqui no college. Você quer fazer inglês, então você pode agendar comigo. Mas assim, 2023, então, já está batendo na porta para quem quer vir, né? Sim. E a também, são muito importantes que você destacou, é o Duolingo, que ainda está sendo aceito para 2023. Como você colocou, não sabemos ainda, né, como é que vai ser o cenário para 2024. Então, para você que sabe que está ali naquela... Tô quase lá, mas não quero fazer o TOEFL, nem quero fazer o IELTS. O Duolingo é uma opção ainda aceita, né? Sim. E para você que realmente ainda não tem o nível de inglês necessário, pode, então, estar fazendo o Pathway, que já garante a sua matrícula. Acho que esse é o ponto mais importante com relação ao Pathway, né? Porque apesar de você ainda não ter atingido a nota necessária para iniciar o college se compromete com você a garantir a sua vaga, né? Então, exato. Muito legal a gente falar disso, porque às vezes o cliente está super interessado, ouviu dizer aí rapidamente na live, 2023 não dá. Não. Se você se planejar, ainda talvez seja possível. Mas é aquilo. Planejamento e ação, né? A gente precisa tirar do papel e colocar as oportunidades para acontecer. Então, esse ponto que você trouxe é muito legal. E, assim, de novo, o Duolingo ainda é uma opção, né? Para quem não tem o TOEFL e não tem ainda o IELTS. Mas, de novo, quase ali terminando provavelmente 2023, né? Então, é legal a gente reforçar, porque, gente, 2023 está chegando. E setembro, que é daqui a um ano, já está atrasado praticamente para quem quer iniciar, então, no college de 2023. Até porque tem todo o trâmite, não só da parte de ter a LOA, né, que é a carta de aceitação do college, também temos a parte de vídeo, a gente não pode esquecer, né? Exato. Demora um tempo para você juntar toda a documentação que o governo exige, para que a Evisa possa fazer um trabalho com qualidade, com segurança, com muita informação positiva. Então, assim, é um processo que demora alguns meses, né, de quando eu faço a primeira consulta para quando a gente realmente aplica o visto, né? Eu já estou reservando vagas para clientes para setembro de 2023 desde o dia 3 de setembro desse ano. Então, para alguns colleges, a gente já está até atrasado, se a gente parar para pensar. É verdade. Né? Então, assim, hoje eu fiz 2 aplicações para setembro do ano que vem, isso não para. E a gente está falando da Evisa e do Brasil. Imagina que é o mundo inteiro pensando e aplicando. Né? Então, assim, vai chegar uma hora que as vagas vão fechar e a gente vai ter que pensar o quê? Janeiro de 24, setembro de 24. Então, assim, planejamento com ação é extremamente importante nesse momento. Um outro ponto, teve uma cliente que estava comentando o seguinte, essa parte de visto, essa aqui é a parte mais difícil com relação a valores. Gente, falando de valores, tem uma pergunta que você pode trazer para a gente, Edu, mais ou menos aí uma ideia de valor de um college? Como é que está hoje com relação a college público e a college privado? Existe diferença nisso? O nível de inglês ele é diferente quando a gente está falando de um college público, de um college privado? Você pode trazer um pouquinho disso para a gente, Edu, por favor? Claro. Vamos começar então com o college privado, que são os famosos co-op programs. Esses programas são muito mais baratos do que os colleges públicos. Por quê? Porque a gente está comparando
um programa profissionalizante e uma faculdade. Eu vou falar o português claro, é mais ou menos isso. Então, um college privado, esses promocionais, que tem um valor mais barato, a gente está falando de algo em torno de $8.000 para um programa de 2 anos em média. Um pouco mais para um programa mais curto, ou menos, né, para o programa mais curto, um pouco mais para um programa mais longo. Mas eu tenho programas de business para oferecer para os nossos clientes que vai girar em torno aí de 8 mil de curso, mais as taxas, um pouco menos de $9.000, que ele passa 2 anos aqui no Canadá estudando e trabalhando. Perfeito. E o nível de inglês desse programa é um pouco abaixo do college público. Ainda tem inúmeras outras opções que dá para fazer um pouco de curso online e receber a vaga desse curso. Então, é possível. Então, no college privado, a média de inglês que eles exigem é um higher intermediate, vamos dizer assim. O nível intermediário para avançado. Certo. Agora, o college público, a gente está falando de instituições do governo, instituições pautadas pelo Ministério da Educação, com o Ministério da Educação cuidando mais próximo, porque a gente está falando de tentando aproximar para a realidade brasileira, como se fossem as universidades estaduais, cada uma de sua província ou cada uma do seu estado. Então, ela tem uma média de nível de inglês que ela aceita, e aí todas as opções, elas giram em torno de 6 no IELTS, que é um inglês já avançado. Para pós-graduação, de 6,5 no IELTS, que é um inglês avançado. E curso em college público varia de 13, 14 mil por ano letivo, 2 semestres acadêmicos, 1 ano letivo, até 20 mil, 20 e poucos mil dólares por ano letivo, 2 semestres acadêmicos. Por que essa discrepância é tão grande de valores? De 13, 14 a 20, 22. Localização, nível do curso, né? Tamanho do college e a oferta da lei. A lei do mercado se aplica também. Oferta e procura. Onde estão esses mais baratos que você falou, Edu? Normalmente nas cidades menores, nas cidades pequenas, com pouco atrativo para o estudante internacional. Eles têm que ter uma redução do tuition para o international student. Isso é uma ação maior do governo canadense para subsidiar isso, para poder levar estudantes para essas cidades. Enquanto nas opções das grandes cidades, das grandes capitais, menos mão do Estado, mais incentivo e investimento do próprio aluno. Isso é a lei do mercado e isso se aplica também na parte educacional no Canadá. Então, o que a gente consegue, traduzindo, a gente consegue dizer que nós somos capacitados e auxiliar e a procurar o college que melhor se encaixa. Exato. Da pessoa, no perfil pessoal, no objetivo, porque assim, ó, tem gente que quer vir estudar realmente para ter uma certificação internacional, tem gente que vai fazer do estudo uma porta de entrada para um processo de imigração. Então, talvez esse estudante que está interessado em migrar esteja então aí também com uma oportunidade melhor de repente para uma cidade um pouco menor, onde a tuition ela também vai ser menor, mas vai atender então aí o plano maior que é de imigrar, né, Edu? Sim. Uma coisa que aconteceu a semana passada numa Break News, acho que foi sexta-feira, se eu não me engano, que foi uma excelente notícia para os estudantes internacionais, foi uma medida provisória, né, até 31 de dezembro de 2023, é que estudantes internacionais poderão trabalhar full time. Mas essa medida provisória é só para quem já está aqui no Canadá ou que já está com aplicações e curso até 7 de outubro desse ano, né? Porque a gente sabe que ainda tem estudante que está aguardando o retorno do governo. Mas essa também é uma notícia maravilhosa, porque a gente está começando a ver cada vez mais que o governo está olhando para os estudantes internacionais como oportunidade, né? Trazendo oportunidade. Ele fez a extensão aí do PGWP, teve aquele processo de RTPR, que teve um foco muito grande nos estudantes internacionais. Sim. Agora, essa medida aí provisória, que a gente vai ficar na torcida para que ela possa se estender. Então, gente, você que está querendo vir estudar no Canadá, a gente pode realmente, aí como o Edu colocou, olhar o teu perfil e identificar as oportunidades que a gente tem para você, né? Então, eu concordo que quando a gente fala aí de um college público, como você bem colocou, uma faixa aí talvez de 20 pouco mais,
anual de tuition, ela é alta. Porém, se você estiver aberto para ir para uma cidade um pouco menor, a gente consegue trabalhar aí oportunidades de college para você, né? Então, por isso que é tão importante a consultoria, né? Porque é na consultoria que a gente vai entender qual é o perfil do cliente, qual é o objetivo do cliente. Então, juntos a gente vai conseguir desenhar o que melhor atende para o cliente, né? Exato, exatamente isso. Essas oportunidades estão de ponta a ponta do país, mas ela não se encaixa para todo mundo. Por quê? Porque às vezes o curso é numa área específica que não se encaixa no cliente A, né? Às vezes o tamanho da cidade, o estilo de vida daquela cidade e a parte comercial ou industrial que gira em torno daquela cidade não se encaixa no perfil do estudante B, da pessoa. Então, não dá para generalizar e falar que tem para todo mundo naquele valor A ou B, mas a gente tem condições de mapear isso e apresentar. É o que eu falo, colocar todas as cartas na mesa para que o cliente tome a decisão. Né? Não coagir ele a tomar a decisão que é melhor para mim ou para a Evisa, mas colocar todas as cartas na mesa para que o cliente tome a decisão que ele acha que é melhor para ele. E seja qual for essa decisão, nós vamos entregar o melhor serviço possível dentro da decisão que ele tomar que é para ele. Com certeza, até porque não existem decisões melhores para a Evisa. A gente trabalha para o cliente, né? A Exato. nossa razão de ser é o cliente. Eu sempre falo isso com os nossos clientes, que mais do que o próprio cliente, a gente quer que o processo dê certo, né? Porque o resultado da Evisa é o resultado do sucesso do trabalho que ela entrega. Então, a gente realmente falo isso de olho fechado aqui, com a qualidade de trabalho que a gente entrega, né? Todos os profissionais que estão aqui super focados em dar o melhor para cada processo. Por isso a importância de entender que o planejamento do meu amigo não vai ser igual ao meu. Ainda que ele Exato. tenha idade, tenha o mesmo background, porque nem sempre o estilo de vida, o budget dele vai ser o mesmo, né? Então a gente precisa entender exatamente aí o perfil de cada um para que a gente possa então entregar o melhor plano de estratégia para a gente ter o melhor resultado para você, né? Você comentou uma coisa interessante. Eu tenho muitos clientes que fazem o Pathway Online, já com esse projeto de estudo e imigração desenhado por mim e pela equipe. E uma das etapas é fazer o programa de inglês. Só que quando você faz um programa de inglês online, desse nível, você está estudando com pessoas do mundo inteiro. E a maioria tem o mesmo foco e objetivo que você. Vir para o Canadá estudar e ficar. Mas cada um é de um país, cada um é atendido por um profissional. E as pessoas conversam em si e se comparam. Ah, mas o fulano está fazendo isso, isso e isso, por que, que eu não estou? Por que, que você não me indicou isso? Porque isso e isso não se encaixa no teu perfil, não se encaixa no teu budget, não se encaixa no que você estudou, na sua carreira do Brasil. São N situações. Ou a gente não quer arriscar. Porque eu vejo muito disso, com né, uma orientação mais ou menos para que o cliente feche o curso, compre o curso, e aí aquele que orientou já ganhou a comissão dele, mas esse plano não tem compromisso com o futuro no Canadá. Ele tem compromisso com aquela venda apenas e uma comissão gerada naquela venda. Isso não é o meu compromisso. Isso não é o compromisso da Evisa. O compromisso é um plano de estudos de acordo com o que você almeja. Se você almeja, vem aqui, fazer um mês de inglês nas suas férias do trabalho, para conhecer Vancouver, vivenciar o maravilhoso lifestyle de Vancouver. Ou vir para Toronto e vivenciar o lifestyle de Toronto. 30 dias de férias, 4 semaninhas de curso, curtir, fazer lazer, turistar e etc., a gente vai desenhar isso para você. Se você quer ter uma experiência de estudo e trabalho, a gente vai desenhar isso para você. Se você quer ter uma experiência de estudo, trabalho e portas abertas para a imigração, a gente vai desenhar isso para você sem fechar nenhuma outra porta, deixando todas as portas abertas. Ah, Edu, eu quero, hoje a minha cabeça é ir estudar inglês, voltar para o Brasil, continuar minha faculdade, continuar minha carreira, ok. Nós vamos fazer um plano bem bonitinho para você, mas a gente não vai fechar nenhuma porta. Deixar todas elas abertas para que se amanhã você mude de ideia, e aí, Eleonora, eu te pergunto isso, é difícil vir para o Canadá e mudar de ideia? E falar, não quero mais voltar para o Brasil, quero fazer um college, quero fazer uma faculdade, quero ficar, o que eu faço? O que eu faço para emigrar? A gente não fechou nenhuma porta, mas tem muita agência que fecha a porta, porque está pensando só no hoje. A gente pensa no hoje e no amanhã. Sim, e o que você colocou. O Canadá é apaixonante, né? Eu Sim. brinco, o cliente fala assim, mas qual província você me indica?
eu falo, bom, a dificuldade aqui é você identificar um país, uma província mais bonita do que a outra, né? É a questão realmente de identificação de clima. O meu projeto inicial era Montreal, por exemplo, mas por conta do clima, eu decidi vir Sim. para Vancouver, né? Porque apesar de ter uma de Vancouver, por chover bastante, é uma província que menos faz frio, né? Você tá rindo porque você sabe que é verdade. A gente já vai começar a temporada do É Vancouver verdade. aqui. Mas quando a É gente verdade. fala de frio, aqui é a que tem a melhor, né, temperatura em relação à questão do inverno. Por exemplo, Sim. Toronto é muito mais frio quando a gente está falando de inverno do que Vancouver, Sim. né? Mas em contrapartida, também tem voo direto de Toronto para São Paulo, Brasil. Eu já tive cliente que quis escolher a província pela questão de proximidade com o Brasil, né? Apesar de estarmos distantes de qualquer forma, mas ela falou assim: ah, mas eu prefiro ter um voo direto até São Paulo do que ter que sair de Vancouver, de Montreal, enfim. Então, esse é um ponto. Então, a gente vai se apaixonar. Realmente, o Canadá é um país muito, muito apaixonante, né? É cativante. Aqui, os imigrantes, eles são muito bem recebidos. As pessoas realmente, assim, tem a questão da diversidade e respeito às pessoas. É um dos valores mais altos que eu diria hoje no Canadá. Então, né, para quem está em busca de diversidade, de se enquadrar, de ser respeitado pelas suas escolhas, pelo colega do lado, pela questão da educação, que você não vai sofrer uma discriminação, né, pelo seu sotaque, por exemplo. Pelo contrário, eu fiz um trabalho voluntário aqui no Canadá, que um dos clientes, eu trabalhava num brechó, e um dos clientes falou: ah, eu posso te fazer o pedido? Eu falei: claro, assim, né? Era um cliente que ia sempre, era o senhor. E ele falou assim: ah, e pede pro Trudeau, que é o primeiro-ministro aqui do Canadá, trazer mais brasileiros, vocês são muito simpáticos, né? Olha que fofo. Eu falei, eu fiquei muito surpresa com o que ele trouxe. Ele não foi o primeiro, tivemos outros clientes. E às vezes até uma coisa legal quando você fala assim: ai, desculpa, meu inglês não é muito bom, né? A gente tem mania de falar isso. Todas as vezes que eu falei isso, eu ouvi a seguinte resposta: imagina, o seu inglês é ótimo, porque eles são muito educados. Mas, ao mesmo tempo, porque eles sempre falam o seguinte: vocês estão falando um outro idioma. Eu só falo inglês, Sim. né? Eu falo inglês e francês aqui em Exato. do país, mas eles sempre gostam de trazer isso como um ponto positivo, que a gente está falando a língua deles, a gente está se fazendo entender. Então, realmente é um país receptivo, né? Sim. Então, quando você vem para ficar 30 dias, você sai daqui efetivamente, como você colocou. Se a gente fez um excelente trabalho, que é exatamente o que você trouxe como empresa, a gente vai deixar suas portas abertas para você que quer voltar, para você que quer ficar. A gente vai sentar com você, vamos entender as oportunidades, quais são os riscos, vamos desenhar então com você quais as estratégias. A gente vai junto, né? Eu gosto sempre de falar para o cliente que a gente vai junto com ele, a gente não toma Exato. sozinha. Então, a gente traz o plano, a gente traz os riscos e a gente vai juntos, né? Até o fim. A gente vai abraçado assim. Então, É eu acho que verdade. esse é um ponto muito importante para a gente colocar. Que sim, Sim. é um país apaixonante. Dificilmente você vem para ficar somente 30 dias e não fica com aquele gostinho de quero mais, nem que seja para voltar no próximo ano, né? Sim. Realmente para fazer uma transição, seja de carreira, seja realmente de país, aí eu estou falando já da parte de imigração, seja realmente a oportunidade da upgrade de fazer então aí um college, mas realmente o que você colocou, Edu, é extremamente importante. A gente, como empresa, a gente tem todo esse cuidado de trabalhar as oportunidades do cliente, deixando sempre a porta aberta para que quando ele mudar de ideia, caso ele queira, ele sempre possa ir e voltar, né? Sim. E a gente trabalhar junto com eles todas as steps, né? Porque a gente trabalha desde o planejamento de como melhorar o inglês até a cidadania, né? A gente Exato. não pode esquecer que a gente faz tudo isso pelo cliente. Então, realmente, a gente tem esse compromisso de fazer do Canadá a nova casa de cada cliente que vem aqui. Seja uma casa temporária, quando você vem aí para o intercâmbio, para fazer um ESL, né? Apenas 30, 60 dias, ou para você que realmente decide ficar. Então, isso Exatamente. é... Tem uma cliente que questionou sobre: temos realmente intake para maio? Como é que tá isso? Tem. Você já Ainda falou, tem. né? Como é Para que tá, maio Edu? Falando tem. de maio. Você acha que ainda tá já em cima? Como é que a gente conseguiria? Tem uma cliente que perguntou: se eu começar o processo agora com vocês, eu conseguiria um visto provavelmente ali entre maio, complicar um visto para maio para um intake de setembro? Vocês acham que é possível? Com a sua experiência, o que que você diz aí, Edu? Intake Bom, de por enquanto, 2024 e maio aí, então, começar o processo. para maio de 23, né? Isso. Não, não. Se É for possível. maio, a pessoa iniciar para setembro de 2023, se ela começar a aplicar, por exemplo, em maio, você acha que é possível, na sua experiência? Mais do ano que vem já, mas para Para o setembro de college? 2023. É. Não.
eu acho que quando chegar maio de 23, não vai ter mais nenhuma vaga para setembro de 23, não. Foi essa a pergunta? Sim. Não? Eu acho difícil. Eu acho que em maio, em maio de 23, as pessoas que querem estudar em setembro já tem que estar com visto aplicado, em média, para ter segurança de tempo de processamento do governo canadense. Então, se a pessoa quiser começar o planejamento dela em maio de 23, a gente está pensando em janeiro de 24. Entendi. Entendeu? Hoje, eu estou aos 45 de maio de 23 para aplicar, para ter um tempo de processamento, para ter uma resposta do college em 30 dias em média, para poder deixar tudo pronto e aplicar esse visto mais tardar em dezembro, para a pessoa ter uma segurança de ter o visto aprovado em abril e vir para cá ainda em abril, de repente, para começar o curso em maio. Entendi. É óbvio que também tem as suas variantes. Né? Um perfil de um solteiro, ele tem mais condições de fazer as coisas mais correndo, de repente receber o visto aprovado hoje, comprar uma passagem, embarcar semana que vem. Agora, um perfil de família é um pouco mais complicado. Família com filhos, com animais de estimação, é muito mais complicado para a gente fazer tudo correndo e na hora do vamos ver, a pessoa tem que tomar uma decisão em cima da hora. Normalmente ela vai adiar isso aí. Por quê? Porque uma família com filhos, criança, etc., não se desfaz de muita coisa em algumas semanas. E a gente nunca orienta se desfazer de tudo isso antes de ter uma certeza de um visto aprovado. Também, né? A gente tem essa prudência em dar esse conselho para os nossos clientes. Espera a resposta do governo para você tomar algumas atitudes mais drásticas que vão te custar muito mais, ou vai, de repente, precisar de uma ação mais profunda, né? Como sair de um emprego, devolver um imóvel, coisas que podem complicar caso você precise ficar mais um tempo no Brasil porque o visto está atrasado, porque o visto negou, vai ter que reaplicar, ou porque, sei lá, alguém ficou doente, vai ter que jogar um pouco mais para frente. Possibilidades de imprevistos que podem acontecer. Então, algumas coisas precisam de um certo tempo para essa frente. Você tem que deixar uma procuração para alguém. Tem muita coisa que gira em torno de uma mudança de um processo desse nível, de vir para o Canadá fazer um curso, um college público e etc, etc. Diferente, estão até me perguntando aqui com relação ao inglês. Gente, quando você vem fazer inglês, você, como a gente comentou, até 24 semanas, você não precisa de um visto, por exemplo, de estudo, né? Então, fica muito mais fácil você fazer a aplicação, porque diferente dos colleges, cursos de inglês, né, a gente tem muitas vagas, né? Sim. Toda semana, a maioria dos cursos de inglês tem intake de entrada semanalmente. Então, não é uma dificuldade a gente conseguir uma vaga para você. Então, para você estudar inglês é muito mais fácil, porque, como eu falei, o intake ele é praticamente semanal. Então, tem muitas escolas de idiomas aqui no Canadá, então é muito mais fácil. Se você não tiver o visto, aí a gente tem algumas oportunidades, como o Eduardo já falou, que seria o ETA, né, para quem já teve um visto canadense, ou tem um visto americano, ou tem também a cidadania europeia, ou se você não tem nenhuma dessas qualificações, você teria que aplicar realmente para um visto de estudo. Também teria um pouquinho de tempo a mais por conta do tempo de processamento do visto. Exatamente. Ainda assim, seria mais rápido, né, do que para você que está querendo vir fazer um college. Então, não é um problema. Tem uma pergunta aqui, Edu, que eu acho que a gente falou e acabou que a gente falou muito rápido e acabou entrando mais na parte de college, que é o seguinte: você poderia falar um pouquinho do mais ou menos o valor do Pathway e quanto mais ou menos é de tempo para fazer o Pathway? Eu sei que é um pouco difícil responder com detalhe, né, de valores exatamente, porque o nível de Pathway vai depender do nível de inglês, né? Então, dependendo do nível de inglês do cliente, ele vai então apresentar aí a proficiência do Pathway que o college vai exigir. Mas com a sua experiência, o que você acha que é mais ou menos aí, consegue, né, trazer de informação para a gente, por favor? Exatamente, você disse tudo, né? Para saber quanto um cliente vai precisar de PF, eu preciso saber o nível dele. Mas, para não ficar em cima do muro, um pacote por semana de um curso do PFI online vai girar em torno de $1.000. Uhum. Semanal. 8 semanas de aula, $1.000 pelas 8 semanas. Ah, excelente. Exatamente, é um excelente custo-benefício. O curso online,
que pode ser de no mínimo 8 semanas para ter esse preço promocional, mas pode ser 24 semanas, né? 30 semanas, vai depender do perfil do estudante, ele vai custar uma média de $8 por hora aula, 30 e poucos reais por hora aula. Por que eu gosto de falar esse valor? Para você comparar com quanto custa estudar numa escola de inglês do Brasil, ou quanto custa estudar com um professor particular aí no Brasil. Se você pegar e dividir por hora aula, o valor que você paga na escola de inglês do Brasil ou no professor do Brasil, comparar com um curso desse nível que eu estou falando, a hora aula vai sair em média, com câmbio de hoje a 4, 32 reais. Só que eu estou falando de um pacote intensivo, porque as escolas daqui não ensinam inglês 2 vezes por semana, 2 horinhas cada. Ela ensina inglês diariamente, 3 horinhas de aula por dia. Então você imerge na língua. Por isso que você aprende com muito mais qualidade, com muito mais rapidez quando você estuda de uma escola aqui, seja ela presencial ou seja ela online. Você investe mais, mas você tem um retorno mais rápido e mais garantido. Mas, para efeito de valores e comparação, $8 por hora aula em média. Então, eu acho que esse valor é muito bacana. É muito bacana. Esse preço é do online. O presencial, normalmente, fica o dobro disso para algumas promoções, às vezes até o dobro e meio, né? Então, eu estou falando de aula. Se a gente fizer a conversão. Então, é um investimento maior, mas é um retorno com muito mais qualidade e garantia de que você vai aprender um inglês, que você vai precisar desse inglês para viver no Canadá. Não, eu acho que essa analogia que você fez é excelente, Edu. Às vezes a gente fala assim, $1.000, né? Uau, uma média aí de um câmbio entre 4 e 3,80. O dólar tá baixando, isso é um ponto importante, a gente não pode esquecer de falar, então também esse é um ponto importante. Mas é uma oportunidade de quando você faz essa análise de quanto que é a hora, né? Que a gente aqui trabalha muito com hora, Sim. é muito barato, né? E com a qualidade de você ter uma certificação internacional. E para aqueles que estão querendo usar o Pathway, né, por exemplo, para vir através de um programa de college, vale muito a pena. Como eu falei no início da nossa live, o custo Brasil, você tem um custo de transporte, não tem, ou se tem, é o próprio do Brasil. Alimentação, você vai ter a sua própria alimentação que você já faz no Brasil, né? E tem um ponto, né? Que é a questão também de você, se tiver a oportunidade, um trabalho um pouco mais flexível, se manter no seu emprego, né? E Sim. tendo a oportunidade de continuar entrando recursos financeiros para o teu planejamento, né, de longo prazo, eu estou falando do college, e sem comprometer então, a sua renda e melhorando o seu inglês. Então, realmente, é um grande custo-benefício online hoje, para quem está querendo e não tem a oportunidade rápida aí de estar vindo para o Canadá e ter o custo, por exemplo, de moradia, alimentação, enfim, tudo isso. Então, realmente, o PF Online, ele traz esse ganho. E, de novo, com uma instituição internacional, onde você não vai poder traduzir. Eu sempre gosto de trabalhar esse exemplo, que assim, diferente dos professores no Brasil, não tem jeito. Se você não entende em algum momento, nem que seja no intervalo, ele vai falar com você em português. Você fala assim, professor, desculpa, eu não entendi. Pode me explicar em português? Sim. Ele vai, né? E quando a gente está fazendo com uma instituição internacional, não existe essa possibilidade. A pessoa não sabe o que você quer falar em português. Então, você é obrigado a pensar em inglês, a entender inglês, e realmente isso vai te dando cada vez mais o que é a fluência, né? Que é destravando aí tudo aquilo que você, eu não consigo, você consegue, porque ele começa a te dizer o que você precisa ouvir no idioma inglês, com diversas formas de exemplo que você vai fazer. É isso. Como que eu não pensei, né? Sim, exato. Legal de fazer. Muito É importante. exatamente isso. Exatamente isso. Elê, como é que estamos de tempo de live? Travou, Edu. Não consegui te ouvir. Você pode repetir, por favor? Acho que a minha internet não está muito boa hoje, não. Pode falar de novo, então, por favor. Como é que a gente está de tempo? Como é que tá? Não consegui te ouvir, Edu.
Edu, pode repetir? Eu acho que o Edu teve um problema na internet, porque ele acabou de cair. Eu não sei se ele vai conseguir voltar. Mas a gente também só falta 5 minutos para terminar a live. E a gente tem uma pergunta que é super importante. Então, eu vou responder aqui, mesmo que o Edu não volte, mas para a gente não perder essa oportunidade. Faltam 5 minutos para terminar a live, Camila. E a pergunta foi o seguinte: quanto tempo hoje mínimo para que a pessoa possa se planejar para fazer o curso de inglês somente? Hoje, o curso de inglês, como eu falei, para quem quer estudar inglês, o tempo de intake, ele é semanal. Então, você consegue se planejar de acordo com o que você quiser. Se você hoje não tem o visto para poder visitar o Canadá, é nisso que a gente vai ter que pensar. Hoje o processing time, né, o tempo de processamento para o visto de turismo está em torno de 120 dias. Esse é o tempo hoje do site do governo canadense. Mas a gente sabe que esse tempo ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Então, para quem não tem visto de turismo e quer fazer um curso de inglês de até 24 semanas, o foco é: tenho que pensar no tempo de visto para então pensar no tempo com relação a intake de entrada no inglês. Porque como os intakes são semanais, a gente não tem dificuldade de conseguir matricular você num curso aqui de inglês, isso não é um problema. Então, para você que já tem o visto, é só entrar em contato e a gente vai mandar a cotação para você e vamos iniciar o processo o mais rápido possível. Então, na verdade, está muito mais da sua mão, que está querendo vir estudar inglês aqui, que já está com o visto, né? Então, me manda o e-mail, a gente já tem aí o contact@visaimmigration.com e aí a gente vai estar mandando para você. Ou você também pode mandar para esl@visaimmigration.com e a gente vai estar respondendo para você com a cotação de acordo com o que você deseja. E repetindo, hoje, para quem está na live, o cupom de desconto se chama Inglês e você poderá usar esse desconto até amanhã, dia 12. A gente está dando essa oportunidade para vocês que estão aqui na live para usar o cupom até amanhã, aproveitar o feriado para fazer todo o planejamento aí dos next steps, do que vocês precisam para vir estudar inglês no Canadá, pensar aí nas oportunidades de imigração para quem está pensando em imigrar. Também temos o serviço de carreira, temos a questão de visto, né? A revisão, nosso visto também. Então, para você que está planejando o processo Canadá, não somente vir estudar inglês, você poderá usar esse cupom, inglês é o nome do cupom, para fazer o agendamento da sua consulta. Bom, a gente tem 3 minutos. Eu quero agradecer vocês que estiveram conosco até aqui. Dizer que a Evisa, ela está com vocês desde o planejamento aí do Brasil, de como vir estudar inglês no Canadá até a sua cidadania. Temos profissionais todos regulamentados pelo governo canadense. Todos os nossos consultores de imigração são regulamentados pelo governo canadense, o que garante aí uma segurança no planejamento e no processo de vocês. E toda a nossa equipe está aqui para junto fazer do Canadá a sua casa. Então, gente, muito obrigada. Se ficou alguma pergunta que nós não respondemos, não se preocupem, a gente vai receber pela nossa equipe e estaremos entrando em contato com vocês, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Essa live vai estar salva e vai ser um prazer receber vocês aqui, seja através de um curso de inglês ou qualquer outro serviço que vocês estejam dispostos a fazer aqui para vir para o Canadá. Então, mais uma vez, obrigada. Boa noite para quem está no Brasil. Edu, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas informações super preciosas e importantes que você trouxe para nós no dia de hoje. Então, gente, obrigada, uma ótima semana. Tchau, tchau. Ih, acabei a live.